Cid vem de uma empresa familiar, né? Fundada pelo teu pai, não foi? Pelo meu pai e pelo meu avô. Teu pai e teu avô, né? Foi, Contar foi. um pouco a história aqui da Casas Alves, né? E o Cid também atualmente como presidente do Cindy Lojas, né? Fortaleza, vice-presidente da Fé Comércio e atualmente como presidente do Conselho do Sebrae, né? Isso. Então, falar um pouquinho, amigo, assim, a gente gosta sempre que os convidados começam a falar um pouco da sua infância, da trajetória, onde nasceu, e aí, obviamente, como foi a introdução ao comércio, né? Que o seu foi muito natural, né? Conhecer um pouquinho mais dessa sua história. Eu ouvi e vi o João Araújo, que esteve aqui, né? E foi quem muito me incentivou. Assisti ao episódio dele e ele contou muito bem a história dele. Não sei se vou contar tão bem como ele contou, mas eu nasci no município do Barro, que fica no Cariri, pertinho da terra que ele nasceu. Ele nasceu na Paraíba. E meu pai sempre comprava para a bodega do meu avô na cidade chamada Cajazeiras, lá na Paraíba. E meu pai, ajudando o meu avô desde os 9 anos, fez com que a bodega crescesse. O papai sempre conta a história de que tinha 2 gavetas do caixa, né? A gaveta da bodega que o vovô administrava e a gaveta dele. E ele dizia, minha gaveta vai ter mais dinheiro do que a do senhor, papai. E assim foi. Então, o meu avô, de forma, sem querer ser, sem o ar professoral, mas indiretamente incentivou meu pai a ser comerciante também, e a gaveta do papai começou a encher mais do que a do vovô e tal, e depois de uns anos, quando ele fez 16 anos, ele começou a ir para São Paulo para comprar Jeep. Então ele ia naquela BR-116, que era mais areia do que qualquer areia atolava e tal, e trazia Jeep. E vinha cheio de Jeep Willys, exatamente. O ano eu não lembro exato, mas era o Willys. E aí ele ia e trazia mercadoria naquela caçambinha que tinha atrás. Eu não sei se você lembra, mas no Jeep tinha uma caçambinha pequenininha atrás e ele deitava os bancos e aí pegava e botava mercadoria também e tal. Enfim, aí ele passava mais de uma semana viajando e trazia e vendia no bar e começou a crescer, aí depois o pessoal de Cajazeira já ia comprar dele, ele vendia o Jeep, vendia a mercadoria e voltava para São Paulo para comprar outro Jeep e trazer o Jeep carregado de novo, e assim foi fazendo capital. E nessa de fazer capital, então, casou com a mamãe, ele tinha 21, a mamãe 17. E quando eu tinha 2 anos, nós viemos para cá. Ele mudou, já tinha capital para colocar uma loja aqui. E nós viemos para cá, nós moramos na rua próximo a João Pessoa. O nome da rua antiga era Rua Elídio Ferreira. Hoje é Pedro Machado. Tu lembra o ano? Peraí, eu tinha 2 anos, então 1961. Já entregando a idade, E aí, ele colocou a loja na rua Pedro Pereira, 767, pertinho. Depois o Walter colocou a Eletrônica Polo, pertinho, de frente lá a loja dele. Tinha a Livraria Assunção do lado. Eita, e tinha, se lembra? Lembro. E tinha também a BD Esportes. Lembro também a BD. Tinha a Radial do João, que era um amigo dele, que ele gostava muito, já faleceu. E tinha o Zé Caldas, que tinha uma loja de ventiladores. Ventilador de teto, ventilador. Sim. E aí o papai, ele cresceu ali. Eu me lembro que eu ia para a loja, eu tenho uma lembrança assim. E ele me colocava naquelas banheiras da Flecha Carioca, que ele vendia banheira da Flecha Carioca, e botavam as fraldas da Kremer para eu deitar, para forrar, para eu deitar ali enquanto ele arrumava a prateleira com o meu tio, que à época devia ter 15 anos, e o vovô. Como era o nome do teu avô? Vovô Raimundo Alexandre Alves. Raimundo Alexandre. E aí eu me lembro, eu tenho isso aí na minha cabeça, o vovô subindo na escada e uma pessoa segurando, não me lembro quem era. Tinha um outro tio chamado Givaldo, que também participava. Mas o meu tio Janildo,
esse de 15 anos, é que estava mais novo e tal, e estava participando mais ativamente. E aí o papai, depois de um tempo, alugou o prédio da loja do João da Radial, que colocou uma filial, porque já não tinha mais espaço para colocar mercadoria. Na mesma rua, na Pedro Pereira, quase esquina com o senador Pompeu. Nessa época aí já tinha uma reservazinha, ele comprou aquele terreno onde hoje é o prédio, o primeiro terreno que ele comprou aqui. Onde é o Beck dos Peixinhos, mas ele comprou a parte da Pedro Pereira. Certo. Quando comprou, parece que com 6 meses ou menos, aí desapropriaram para fazer o Beck. Ele disse, puxa vida, meu primeiro imóvel, aí foi desapropriado. E aí a desapropriação é por um valor simbólico, né? Lá embaixo. Lá embaixo. Aí ele pegou, com esse dinheiro, abriu uma loja na rua Liberato Barroso 222. Que aí era a segunda loja. Eu já tinha aquelas duas lá na Pedro Pereira, né? E tinha essa na Liberato Barroso, terceira. E aí ele colocou junto com o meu avô, o vovô tinha era um pouco doente, assim, tinha problemas de intolerância intestinal, essas coisas. Então ele colocou uma fábrica de confecção no edifício Triunfo, que também ficava né? Na Liberato Barroso, pertinho da Praça José de Alencar. Aí tinha uma mesona grandona que o vovô cortava, a mamãe também ajudava, inclusive na segunda casa que nós moramos, na Jovita Feitosa, a mamãe que ajudava a cortar, era uma mesa grande que tinha, que o tecido vinha, aí ia e voltava, até ficar dessa altura. Aí tinha a forma de papel rígido, aí pegava, desenhava com lápis, colocava aqui, desenhava e saía com a máquina que tinha uma lâmina, que cortava assim, então ia cortando e tal, para depois mandar para a costureira confeccionar.